O sindicalismo judiciário numa democracia moderna não se reduz às reivindicações socioeconómicas e estatutárias, ainda que elas sejam garantes essenciais da independência da justiça. Desde os dias claros da Revolução de Abril, e já lá vão 45 anos, os magistrados do Ministério Público e os sindicatos dos magistrados do Ministério Público assumiram-se como agentes ativos de um sistema de justiça democrático, ainda em construção, mas que ambiciona que venha a estar bem alicerçado em instituições judiciárias fortes e respeitadas. A condição de magistrado do Ministério Público já há muito tempo que não é incompatível com o sindicalismo. E o processo de democratização da justiça não dispensa o sindicalismo e o associativismo judiciários. Desde sempre protagonizámos iniciativas tendentes ao aperfeiçoamento da administração da justiça, não só pelo aperfeiçoamento, não só pela denúncia e escrutínio dos diferentes poderes, quando necessário e oportuno, mas também promovendo os valores da liberdade, da igualdade, da legalidade e do respeito pelos direitos fundamentais, impulsionando o necessário debate no espaço público. E aqui estamos, de novo, para o fazer. Esta conferência traduz a preocupação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público em estimular a reflexão que favoreça o aperfeiçoamento do sistema de justiça e nele o funcionamento do Ministério Público, uma magistratura à qual deve ser garantida e reconhecida não só a autonomia funcional, mas também a autonomia orgânica. É sobre as várias perspectivas teóricas, práticas e comparadas da organização e atuação do Ministério Público na Justiça Criminal que nesta conferência se vai tratar. A função do Ministério Público na Justiça Criminal reclama uma estrutura organizativa cada vez mais eficaz e exigente, já o ouvimos hoje, para fazer face à criminalidade organizada, grave e complexa, de que são, hoje exemplo, a criminalidade económica ou financeira, a corrupção ou a cibercriminalidade. O propósito desta conferência é o partilho das experiências dessa complexidade nos diferentes sistemas jurídicos onde o Ministério Público tem o domínio da ação penal, para depois chegar a um eventual enunciado organizativo da sua atuação, antes, durante e depois da acusação, identificando as estratégias que pode e deve adotar na melhor gestão dessa complexidade, mas sempre no respeito pelos princípios próprios de um processo penal democrático e sempre no quadro de um Estado de Direito democrático constitucional. A atuação do Ministério Público na Justiça Criminal deve ter objetivos bem definidos, deve eleger prioridades e ser planificada, deve ser responsável e homogénea na sua iniciativa, justa e também firme, deve ser objetiva e imparcial, deve ser efetiva, em especial no que se refere à estratégia da aquisição e produção da prova, tanto em termos organizativos como em termos individuais, tanto em termos de competência e especialização, quanto em termos de celeridade, racionalidade económica e responsabilização. A função do Ministério Público na Justiça Criminal requer hoje, mais do que nunca, metodologia e coordenação, controle e direção efetiva do processo, informação ao público, diferenciação da criminalidade, especialização e formação, prioridades e técnica de gestão processual, trabalho em equipa e unidade de missão para enfrentar os processos de complexidade mais elevada ou aqueles que suscitam o frémito do público, onde por vezes se confunde interesse público com o interesse do público. Não devemos esquecer que, segundo a Carta de Roma, os magistrados do Ministério Público são autoridades públicas que atuam em nome da sociedade e no interesse público que representam como missão própria. Quanto ao exercício da ação penal, no nosso modelo, a reserva de competência está atribuída ao Ministério Público e essa é uma grande responsabilidade social e institucional. É de interesse público. Deve exercê-la com mérito, com rigor e com integridade, mas também com eficácia, diferenciação, profissionalismo e, sobretudo, com compromisso e responsabilidade de função. Desse modo, o Ministério Público estará a construir a sua própria identidade como instituição e a conquistar a confiança na Justiça. A confiança na Justiça e no Ministério Público é, afinal, a sua força vital e o fundamento da sua legitimidade pelo exercício. São estes os grandes tópicos desta conferência. E sem vos querer amassar e fazendo um resumo,
que são otimizar princípios, garantias e resultados, sendo que o principal, se não único resultado compreensível é e deve ser sempre o da realização da justiça em nome do interesse público. Não vou nomear os oradores que se vão seguir no primeiro painel, vou apenas anunciar que vamos ter de seguida um coffee break para fazermos uma pausa e uma divisão lógica, racional também dos trabalhos. Apenas vos desejo a todos uma excelente conferência. Muito obrigado.